Você é uma mulher incompleta. O marido e a sogra disseram ao expulsá-la por não poder ter filhos. Ela saiu apenas com uma mala. Ficou em silêncio. Até 3 anos depois, quando apareceu de limusine, com uma filha linda e um milionário. O ar daquela manhã de terça-feira em Belo Horizonte parecia pesado, denso como o silêncio que se instalara na suntuosa sala de estar da família Medeiros. Maria Luísa, aos 32 anos, sentia o peso não apenas da atmosfera, mas do mundo inteiro sobre seus ombros. Cada objeto naquela casa, do vaso de cristal sobre a mesa de centro ao retrato a óleo do patriarca da família na parede, parecia observá-la com um olhar de reprovação. O tapete persa, que antes parecia macio e acolhedor, agora parecia um campo minado, e cada passo que ela dava em direção ao centro da sala era uma pequena explosão de ansiedade em seu peito. Do outro lado, sentados no sofá de couro italiano, estavam seu marido, Eduardo, e sua sogra, Dona Lúcia. Eduardo, um médico renomado de 35 anos, cuja carreira brilhante era o orgulho da mãe, mantinha o olhar fixo no chão, uma postura de neutralidade covarde que a feria mais do que qualquer acusação. Dona Lúcia, por sua vez, a encarava com olhos frios, a boca crispada em uma linha fina de desprezo. Ela segurava um envelope branco, balançando-o entre os dedos como um juiz que está prestes a ler uma sentença de morte. E, de certa forma, era exatamente isso. Aquele envelope continha os resultados dos últimos exames de Maria Luísa. Resultados que, por meses, foram a última centelha de esperança em um túnel escuro de incerteza e procedimentos médicos invasivos. A esperança de gerar um filho, o herdeiro que Dona Lúcia tanto exigia para perpetuar o nome e o legado dos Medeiros. Eu não entendo por que demorou tanto para admitir a verdade. A voz de Lúcia cortou o silêncio, afiada como vidro quebrado. Tantos médicos, tanto dinheiro gasto. Para quê? Para confirmar o que eu sempre soube. Maria Luísa engoliu em seco, o nó em sua garganta apertando. Lúcia, por favor, os médicos disseram que ainda existem possibilidades, tratamentos. Tratamentos? Ela riu, um som desprovido de qualquer humor. Não seja ingênua, criança. A natureza já deu o seu veredito. Você é uma árvore seca, um campo estéril. Ela se levantou, caminhando lentamente em direção a Maria Luísa, seu perfume caro invadindo o ar e sufocando-a. Uma mulher que não pode dar um filho ao seu marido não é uma mulher completa, é uma falha. E nesta família nós não toleramos falhas. Cada palavra era um golpe físico. Maria Luísa olhou para Eduardo, um apelo silencioso em seus olhos. Diga alguma coisa. Me defenda. Lembre-se das promessas, do amor que você jurou sentir. Mas ele permaneceu em silêncio, o rosto uma máscara de indiferença. Naquele instante, ela compreendeu a profundidade de sua solidão. Ela não era a esposa dele, era apenas um recipiente que falhou em cumprir sua função. Eduardo e eu conversamos, continuou Lúcia, o tom agora decisivo, final, e chegamos a uma conclusão. Não há mais lugar para você aqui. Sua presença nesta casa se tornou inconveniente. A palavra inconveniente ecoou na mente de Maria Luísa. Anos de dedicação, de amor, de construir uma vida ao lado dele, tudo reduzido a um mero inconveniente. A empregada, uma senhora que trabalhava para a família há anos, apareceu no umbral da porta, arrastando uma pequena mala. A mala de Maria Luísa. Dentro, algumas roupas jogadas de qualquer maneira, um par de sapatos, os poucos pertences que eram inequivocamente seus. Lúcia pegou sua bolsa, tirou de dentro uma única nota de R$100 e a estendeu para Maria Luísa. Pegue, para o táxi. É o mínimo que podemos fazer. O gesto era a humilhação final, um ato de caridade mesquinha que a reduzia a uma indigente. Maria Luísa olhou para a nota, depois para o rosto da sogra, e por fim para o marido, que finalmente levantara a cabeça.
Não havia remorso em seus olhos, apenas um alívio frio, o alívio de quem se livra de um problema. Ela não chorou, não gritou. Uma estranha calma apossou-se dela, uma clareza gelada que congelou as lágrimas antes que pudessem se formar. Havia uma força dentro dela que nem ela mesma conhecia, uma brasa que se recusava a apagar sob a tempestade de desprezo. Em silêncio, ela pegou a mala. Ignorou a nota de R$100, deixando-a suspensa no ar, um insulto mudo entre elas. Caminhou em direção à porta, cada passo firme, a coluna ereta. Não olhou para trás. Ao cruzar a soleira daquela casa que um dia chamou de lar, sentiu o sol da manhã em seu rosto, mas não o calor. Tudo estava frio. O mundo parecia um lugar vasto e assustador, mas pela primeira vez em muito tempo parecia um lugar onde ela poderia respirar. A humilhação a despira de tudo, mas também a libertara das expectativas cruéis daquela família. Enquanto o portão de ferro se fechava atrás dela com um clique metálico e definitivo, um fogo silencioso começou a arder em seu peito. Não era um fogo de ódio, mas de determinação. Eles a haviam expulsado por a considerarem inútil. Um dia, ela lhes mostraria o verdadeiro significado do seu valor. O som do portão se fechando foi o ponto final de um capítulo e o início de um silêncio ensurdecedor. Maria Luísa ficou parada na calçada por um instante que pareceu uma eternidade, a mala pesando em sua mão, o sol da manhã começando a esquentar o asfalto. Carros passavam, pessoas caminhavam, a vida da cidade pulsava ao seu redor, indiferente ao cataclismo que acabara de devastar seu mundo. A casa imponente às suas costas, com suas janelas que pareciam olhos vazios, já não era seu lar. Era um mausoléu de sonhos mortos. A primeira decisão foi a mais difícil. Para onde ir? Seus pais haviam falecido anos antes, e os poucos parentes distantes mal a conheciam. Estava completamente, assustadoramente só. O táxi que ela finalmente chamou não a levou para um hotel de luxo, nem para a casa de uma amiga confidente. Ela não tinha nenhuma das duas coisas. O dinheiro que possuía era o que estava em sua conta bancária, uma quantia modesta que ela economizou de sua mesada, algo que sempre pareceu mais um salário para administrar a casa dos Medeiros do que um presente de um marido amoroso. Ela pediu ao motorista que a levasse para Contagem, na região metropolitana. Era uma escolha instintiva, uma fuga para o anonimato, para um lugar onde o sobrenome Medeiros não significava nada e onde ela poderia desaparecer na multidão. O quarto que encontrou para alugar era o oposto exato da suíte que ocupou por quase uma década. Um cômodo pequeno, com paredes que precisavam de pintura, uma janela que dava para um muro de tijolos e um cheiro persistente de mofo. A cama era estreita, o colchão afundado no meio. O banheiro era compartilhado com outros 3 inquilinos de um corredor mal iluminado. Aquele espaço antes impensável tornou-se seu refúgio. Ali, ninguém a julgava. Ali, a única expectativa era pagar o aluguel no fim do mês. A transição da casa de luxo para aquele cubículo foi brutal. Nas primeiras noites, o choro veio, silencioso e amargo, abafado pelo travesseiro fino. Era o luto por uma vida que ela percebia agora ter sido uma ilusão, uma gaiola dourada da qual fora violentamente expulsa. O dinheiro não duraria para sempre. A necessidade, mais forte que o orgulho ferido, a empurrou para a rua em busca de trabalho. Sem uma formação universitária completa, interrompida para se casar com Eduardo e sem experiência profissional formal, suas opções eram limitadas. Ela viu um anúncio em um poste, uma placa simples escrita à mão. Precisa-se de auxiliar de cozinha, tratar no local. O local era um restaurante movimentado e barulhento, do tipo que serve pratos feitos em ritmo frenético na hora do almoço. O cheiro de gordura e tempero a atingiu como uma parede.
O dono, um homem corpulento de avental manchado, olhou-a de cima a baixo, cético. Sabe o que é trabalho pesado, moça? Aqui não tem glamour. Ela apenas assentiu, a voz firme. Eu preciso do trabalho, eu aprendo rápido. Algo em sua determinação o convenceu. Ela foi contratada. Sua nova realidade era um inferno de panelas fumegantes e pisos escorregadios. As mãos, antes acostumadas a cremes caros, ficaram ásperas e cheias de calos. As costas doíam sob o peso das caixas de legumes que precisava carregar. O barulho incessante da cozinha industrial, o tilintar de pratos, as ordens gritadas, tudo contrastava com o silêncio opressor da mansão. Chegava em seu quarto no fim do dia exausta, o corpo moído, o cheiro de fritura impregnado em seu cabelo e em suas roupas. O cansaço era tão profundo que mal havia espaço para a autopiedade. Ela comia o que sobrava do restaurante, sobrevivendo com o mínimo, cada centavo economizado com um propósito feroz. Mas o salário mal cobria o aluguel e as despesas básicas. A liberdade financeira, um conceito que antes lhe parecia abstrato, tornou-se uma obsessão, um sonho distante que a mantinha de pé. Ela precisava de mais. Foi assim que encontrou o segundo emprego, uma vaga de atendente em uma pequena cafeteria no centro de Belo Horizonte, trabalhando nos fins de semana e em algumas noites. O trajeto de ônibus de Contagem até o centro era longo e cansativo, mas ela o enfrentava com uma resiliência que a surpreendia. A cafeteria era seu contraponto. Se a cozinha do restaurante era o caos, a cafeteria era um oásis de calma relativa. O aroma de café moído substituía o de gordura. Ali, ela lidava com pessoas, servia sorrisos junto com os expressos e cappuccinos. Ouvia fragmentos de conversas, observava a vida dos outros se desenrolar em pequenas pausas para o café. Era um trabalho humilde, mas a reconectava com uma normalidade que ela pensava ter perdido para sempre. Viver com o essencial, com o mínimo, ensinou-lhe o valor real das coisas, o valor de um prato de comida quente no fim de um dia exaustivo, o valor de um teto sobre sua cabeça, por mais simples que fosse, o valor de sua própria força, que ela descobria ser muito maior do que jamais imaginara. Na solidão de seu quarto, cercada pela simplicidade de sua nova vida, um novo sonho começou a tomar forma. Não era mais o sonho de um filho ou de uma família perfeita. Era um sonho mais íntimo, mais poderoso. O sonho de nunca mais depender de ninguém. O sonho de ser a única arquiteta de seu próprio destino. Aquele fogo silencioso que nascera no dia de sua expulsão não se apagou. Pelo contrário, a labuta diária, o cansaço e a solidão eram o combustível que o tornava mais forte, uma chama teimosa que iluminava a escuridão e a guiava para um futuro que ela mesma iria construir, peça por peça. Os meses se transformaram em um borrão de trabalho incessante, uma rotina marcada pelo som do despertador antes do amanhecer e pelo cansaço que a levava para a cama à noite. A vida de Maria Luísa era um ciclo de ônibus lotados, cozinhas quentes e o aroma de café. Ela se movia por essa nova existência com uma eficiência quase mecânica, o corpo operando no automático, enquanto a mente se fixava em um único objetivo: sobreviver, poupar e avançar. A dor da traição e da humilhação havia se transformado em uma couraça, uma armadura que a protegia, mas que também a isolava. Foi em uma tarde cinzenta de quinta-feira. Ela estava de folga do trabalho na cozinha e foi fazer um extra na cafeteria, que o destino decidiu embaralhar as cartas. O movimento estava fraco e ela limpava o balcão de aço inoxidável com gestos metódicos quando o sininho da porta soou. Um homem entrou, sacudindo a chuva fina de um guarda-chuva preto. Ele parou por um momento, os olhos percorrendo o ambiente aconchegante, e então seu olhar pousou sobre ela. Houve uma hesitação, uma centelha de reconhecimento em seu rosto que a fez parar o que estava fazendo.
Ele era alto, com ombros largos que preenchiam bem o terno de corte moderno, mas havia algo em seu sorriso hesitante que era incrivelmente familiar. O cabelo era mais curto, alguns fios de prata aparecendo nas têmporas, mas os olhos castanhos, calorosos e gentis, eram inconfundíveis. "Malu?" ele disse, a voz uma mistura de surpresa e incerteza. O apelido a atingiu como uma onda de calor, um eco de um passado distante e mais simples, de uma vida antes dos medeiros, antes da dor. Ninguém a chamava de Malu há mais de uma década. "Rafael", ela respondeu, o nome saindo como um sussurro. Rafael, seu vizinho e melhor amigo de infância. O garoto com quem ela subia em árvores e dividia segredos no quintal de casa. A última vez que o viu foi no enterro de sua mãe, anos atrás. Ele a abraçou e disse que estaria ali se ela precisasse, mas a vida e o casamento com Eduardo os levaram para caminhos opostos. Ele se aproximou do balcão, o sorriso agora se abrindo completamente. "Meu Deus, é você mesmo. Eu quase não acreditei. O que você está fazendo aqui?" A pergunta era genuína, sem um pingo de julgamento, apenas curiosidade. Maria Luísa sentiu o rosto corar. Por um instante, a vergonha de sua situação a ameaçou. A ex-esposa de um médico renomado servindo café. Mas então, ela olhou nos olhos dele e não viu pena. Apenas o mesmo garoto que um dia a ajudou a consertar a corrente de sua bicicleta. "É uma longa história", ela disse, forçando um pequeno sorriso. "Estou trabalhando, recomeçando." Ele pareceu entender que havia mais por trás daquelas palavras. Pediu um café, e enquanto ela o preparava, a conversa fluiu com uma facilidade inesperada. Ele contou que havia se mudado para Betim e aberto uma pequena empresa de logística que, com muito esforço, estava finalmente crescendo. E então, ele a surpreendeu. "Eu nunca me esqueci, sabe?" ele disse, o tom subitamente sério. "De como você cuidou da minha mãe naqueles últimos meses. Ela estava tão doente e meu pai e eu estávamos perdidos. Você ia lá todos os dias depois da sua aula, lia para ela, fazia companhia. Ela te adorava. Dizia que você tinha um coração de ouro e uma cabeça para colocar ordem em qualquer caos." As palavras dele abriram uma pequena fresta em sua armadura. Ela se lembrava da mãe dele, uma senhora doce que lhe ensinara a fazer bolo de fubá. Cuidar dela não foi um fardo, mas um ato de carinho. Sua mãe era uma pessoa maravilhosa. Ela respondeu com a voz embargada. Rafael a observou por um longo momento, vendo não a atendente de cafeteria, mas a garota organizada e a mulher resiliente à sua frente. "Malu, isso pode parecer repentino, mas eu preciso de ajuda. A empresa está crescendo mais rápido do que eu consigo administrar. Estou me afogando em planilhas, notas fiscais, agendamentos. Preciso de alguém de confiança, alguém com uma cabeça para colocar ordem no caos." Ele sorriu. "Estou procurando uma assistente administrativa. O salário não é de multinacional, mas é um começo. É um trabalho de verdade, com carteira assinada em um escritório." A oferta pairou no ar entre eles, carregada de potencial. Era mais do que um emprego. Era uma ponte. Uma ponte para fora do cheiro de gordura, para longe das noites mal dormidas e do medo constante de não conseguir pagar o aluguel. Era uma chance de usar sua mente, sua inteligência, algo que ela sentia ter sido enterrado vivo nos últimos anos. O medo da mudança e a insegurança de não ser boa o suficiente lutaram contra a onda de esperança que subia em seu peito. "Eu não tenho experiência formal, Rafael. Ela começou, mas ele a interrompeu. "Você tem o que importa: inteligência, integridade e a necessidade de uma chance. O resto você aprende. Eu sei que aprende." Naquele momento, Maria Luísa sentiu o fogo silencioso dentro dela arder mais forte. Não mais uma brasa de sobrevivência, mas uma chama de possibilidade.
Ela olhou para suas mãos, que haviam se tornado fortes e calejadas pelo trabalho duro, e depois para o rosto honesto de seu amigo de infância. A vida a havia derrubado, a havia arrastado pela lama, mas ali, em uma cafeteria qualquer, ela estava lhe oferecendo uma mão para se levantar. E ela, com toda a força que descobrira possuir, decidiu agarrá-la. "Eu aceito", disse ela, e pela primeira vez em muito tempo, seu sorriso não foi forçado. Foi o brilho genuíno de um novo amanhecer. A transição do balcão da cafeteria para a cadeira de um escritório foi como aprender a respirar um novo tipo de ar. Nos primeiros dias na empresa de logística de Rafael, em Betim, Maria Luísa sentiu uma mistura de euforia e pavor. O ambiente era um universo de telefones tocando, e-mails chegando e o zumbido constante de impressoras. Era o caos organizado que Rafael havia descrito, e ela, que vinha de um mundo de panelas e comandas, sentia-se como uma estrangeira em terra desconhecida. Tinha medo de apertar o botão errado, de responder a um e-mail de forma inadequada, de não corresponder à fé que seu amigo depositara nela. Mas a necessidade é uma professora implacável, e a determinação de Maria Luísa era uma aluna dedicada. Ela observava, ouvia e, acima de tudo, aprendia. Começou com tarefas simples: organizar notas fiscais, atender telefonemas, agendar as coletas e entregas dos caminhões. Eram tarefas que exigiam o que ela tinha de sobra: método e atenção aos detalhes. A mesma organização que usava para manter seu minúsculo quarto impecável, ela agora aplicava às planilhas da empresa. Em poucas semanas, o que era uma pilha de papéis caótica na mesa de Rafael transformou-se em um sistema de arquivamento codificado por cores. As rotas dos motoristas, antes anotadas em um quadro branco de forma confusa, foram migradas para uma planilha compartilhada que otimizava tempo e combustível. Rafael notou a mudança quase imediatamente. Ele via não apenas uma assistente, mas uma parceira em potencial. Começou a envolvê-la em decisões maiores, pedindo sua opinião sobre a contratação de novos motoristas ou a negociação com fornecedores. "O que você acha, Malu? O custo deste fornecedor é menor, mas o histórico de entregas dele é irregular. Vale o risco?" Ele valorizava sua perspectiva prática, sua capacidade de enxergar os problemas de um ângulo diferente. Durante o dia, Maria Luísa mergulhava de cabeça no mundo da logística. Ela se tornou a espinha dorsal da operação, a pessoa a quem todos recorriam quando algo dava errado. Sua confiança crescia a cada problema resolvido, a cada elogio sincero de Rafael. O salário, embora ainda modesto, era o primeiro dinheiro que ela sentia ser verdadeiramente seu, conquistado não por um acordo matrimonial, mas por sua própria competência. Mas a ambição que nascera em meio à fuligem da cozinha industrial não se contentava. Ela sabia que a organização era apenas o primeiro passo. A verdadeira liberdade, a financeira, exigia mais, e assim suas noites ganharam um novo propósito. Depois de um longo dia de trabalho e da viagem de ônibus de volta para Contagem, quando o cansaço implorava por descanso, ela ligava o notebook antigo que comprara em 12 parcelas. A pequena tela se tornou sua janela para um novo mundo, o das finanças. Começou com cursos online gratuitos sobre educação financeira básica. Aprendeu sobre orçamento, sobre a diferença entre ativos e passivos, sobre o poder dos juros compostos. O dinheiro que antes mal pagava o aluguel, agora era meticulosamente dividido. Uma parte para as despesas, uma parte para uma reserva de emergência e uma pequena, mas sagrada, parcela para investimentos. Ela devorava livros, artigos e vídeos sobre o mercado de ações, sobre fundos imobiliários, sobre como fazer o dinheiro trabalhar para ela. O jargão financeiro, que antes parecia uma língua estrangeira, começou a fazer sentido.
Aos poucos, com quantias pequenas, ela começou a investir. Cada real aplicado era uma declaração de independência, um tijolo na construção de seu futuro. Surpreendentemente, ela decidiu manter o emprego na cafeteria aos fins de semana. Rafael achou que ela estava se sobrecarregando, mas para Maria Luísa, a cafeteria se tornara algo mais. Era seu ponto de contato com a realidade, um lembrete humilde de onde viera. Servir café, conversar com os clientes, ouvir suas histórias, isso a mantinha com os pés no chão. Impedia que a ambição a cegasse. Era ali, naquele ambiente simples, que ela se sentia mais ela mesma, a mulher que era a soma de todas as suas experiências, da cozinha ao escritório, da humilhação à superação. Em um sábado, enquanto limpava uma mesa, ouviu um casal ao lado discutindo sobre a melhor forma de financiar a compra de um apartamento. Sem pensar, ela se aproximou com um sorriso. Com licença, eu não pude deixar de ouvir. Vocês já consideraram olhar as taxas de um consórcio imobiliário? Às vezes, dependendo do perfil de vocês, pode ser mais vantajoso que o financiamento bancário tradicional por causa dos juros. O casal, inicialmente surpreso, começou a lhe fazer perguntas. Em 10 minutos, Maria Luísa lhes deu uma aula informal sobre planejamento financeiro, com uma clareza e simplicidade que os deixou impressionados. Ao vê-los sair, agradecidos e com uma nova perspectiva, ela sentiu uma satisfação profunda. Percebeu que seu conhecimento não era apenas para si mesma, podia ajudar outras pessoas. A cozinheira humilhada estava se transformando. A assistente organizada estava evoluindo. Uma nova identidade estava emergindo, a de uma estrategista, uma mulher que não apenas entendia de números e logística, mas que compreendia o valor do conhecimento e o poder de compartilhá-lo. O fogo em seu peito já não era silencioso. Era uma luz brilhante guiando seu caminho e, sem que ela soubesse, prestes a iluminar a vida de outros. O amor era um capítulo que Maria Luísa acreditava ter encerrado em sua vida. Seu coração, depois da demolição causada por Eduardo, foi reconstruído com os materiais da autopreservação e do foco profissional. Relacionamentos eram um luxo para o qual ela não tinha tempo nem energia emocional. Seus dias eram dedicados à logística, suas noites às finanças e seus fins de semana àquela cafeteria que se tornara seu santuário de normalidade. O amor, se é que existia, podia ficar para outra pessoa. O domingo em que tudo mudou, nasceu cinzento e melancólico, com uma garoa fina que convidava ao recolhimento. O movimento na cafeteria era lento, um fluxo constante, mas tranquilo, de pessoas buscando abrigo e o conforto de uma bebida quente. Maria Luísa trabalhava atrás do balcão, polindo xícaras, o som suave da bossa nova preenchendo o ambiente. Foi quando ele entrou. Diferente da maioria dos clientes que entravam apressados, ele se moveu com uma calma deliberada. Não era o tipo de beleza ostensiva que chama a atenção imediata, mas havia nele uma presença magnética, uma aura de quietude e confiança. Tinha 38 anos, embora parecesse mais jovem, com cabelos escuros e olhos de um cinza profundo e pensativo. Vestia-se com uma simplicidade elegante, um suéter de cachemira, jeans e sapatos de couro que denunciavam qualidade sem gritar por atenção. Ele escolheu uma pequena mesa no canto perto da janela e abriu um livro, parecendo perfeitamente contente em sua própria companhia. Maria Luísa o atendeu com sua eficiência cordial de sempre. Ele pediu um café preto, sem açúcar, e agradeceu com um sorriso contido que mal tocou seus lábios, mas que alcançou seus olhos. Ela voltou ao seu posto, mas, de vez em quando, seu olhar era atraído para a figura quieta no canto. Mais tarde, uma de suas clientes regulares, uma senhora idosa chamada Dona Elvira, sentou-se ao balcão. Ela estava preocupada com sua aposentadoria, que mal dava para as contas. Ah, minha filha,
lamentou ela. Se eu soubesse antes o que sei hoje, teria guardado cada tostão debaixo do colchão. Movida por um impulso de compaixão, Maria Luísa se inclinou e começou a falar com ela em voz baixa. Dona Elvira, debaixo do colchão, o dinheiro perde valor por causa da inflação. Mas nunca é tarde. Já ouviu falar no Tesouro Direto? É um investimento seguro, garantido pelo governo, e rende mais que a poupança. Com um pouquinho por mês, a senhora pode ter uma segurança extra. Ela pegou um guardanapo e começou a desenhar um gráfico simples, explicando com uma paciência infinita como os juros compostos poderiam trabalhar a favor dela. Falava não com a arrogância de uma especialista, mas com a clareza de quem deseja genuinamente ajudar. Ela não percebeu que o homem no canto havia fechado seu livro e agora a observava, a cabeça levemente inclinada, uma expressão de genuíno interesse em seu rosto. Quando Dona Elvira se foi, mais animada e prometendo pesquisar o assunto, o homem se levantou e se aproximou do balcão. Desculpe a intromissão, ele disse, sua voz era calma e grave. Mas foi a explicação mais lúcida sobre investimentos que já ouvi ser dada em um café. Maria Luísa sentiu o rosto esquentar. Eu só estava tentando ajudar. Você fez mais do que isso, ele continuou, apoiando-se levemente no balcão. Você traduziu um conceito complexo em algo acessível e humano. Isso é um talento raro. Meu nome é Vinícius. Maria Luísa, ela respondeu, estendendo a mão. O aperto de mão dele foi firme e quente. A conversa que se seguiu fluiu com uma naturalidade que a assustou. Ele não perguntou sobre seu passado, nem a fez se sentir diminuída por seu avental. Em vez disso, perguntou sobre suas ideias, sobre os livros que ela lia, sobre sua visão de economia. Vinícius, ela descobriu, era um nome importante no setor de tecnologia. Um milionário que construiu sua fortuna do zero com uma ideia inovadora. Mas ele falava de seu sucesso com uma humildade desconcertante, mais interessado em ouvir do que em falar de si mesmo. Ele ficou encantado não apenas com a inteligência dela, mas com a história que ela, aos poucos, revelou. A história de uma mulher que foi descartada e que se reergueu através da força e do conhecimento. Ele não viu uma vítima, viu uma guerreira. E Maria Luísa, pela primeira vez desde a separação, sentiu-se verdadeiramente vista. Vinícius não estava olhando para a ex-esposa de um médico, nem para a atendente de cafeteria, nem mesmo para a promissora assistente de logística. Ele estava olhando para a essência dela, para a mulher que combinava a resiliência forjada no fogo com uma mente estratégica e um coração compassivo. Quando a cafeteria estava prestes a fechar, ele ainda estava lá. Eu sei que isso é inesperado, disse ele, mas eu adoraria continuar esta conversa, talvez durante um jantar, em um lugar onde você não precise me servir café. Ela hesitou. O medo, aquele velho fantasma, sussurrou em seu ouvido. Mas então, ela olhou nos olhos cinzentos de Vinícius e viu respeito, admiração e uma gentileza que parecia tão sólida quanto a terra. Ela estava construindo uma nova vida e talvez, apenas talvez, houvesse espaço nela para algo mais do que trabalho e sobrevivência. Eu adoraria, ela respondeu, e o sorriso que deu foi o mais genuíno de sua vida. Aquele encontro em um domingo nublado não foi apenas o início de um romance. Foi a colisão de dois mundos, a união de duas almas que de maneiras diferentes entendiam o que significava construir algo a partir do nada. Para Vinícius, foi a descoberta de que a maior riqueza não estava em seus ativos financeiros, mas na profundidade de uma mulher que encontrou valor em si mesma quando o mundo disse que ela não tinha nenhum. Para Maria Luísa, foi a prova de que o amor verdadeiro não a diminuía nem a definia por sua capacidade de gerar um filho, mas a celebrava por tudo o que ela era.
Uma conexão verdadeira, improvável e avassaladora estava nascendo. O relacionamento com Vinícius desabrochou como uma flor rara em um jardim. O primeiro jantar se transformou em um segundo e depois em incontáveis conversas que se estendiam pela noite. Com ele, ela aprendeu a baixar a guarda, a desmontar, tijolo por tijolo, o muro que construiu ao redor de seu coração. Vinícius não era um homem de gestos grandiosos e vazios. Seu amor se manifestava na atenção, no respeito profundo por sua jornada e em sua crença inabalável em seu potencial. Ele celebrava suas conquistas na empresa de logística, ouvia com fascínio sobre suas estratégias de investimento e, mais importante, amava a mulher por trás de todas essas camadas. A mulher forte, inteligente e, por vezes, vulnerável. Passou-se um ano de crescimento, de parceria e de um amor tranquilo e profundo que a curava de dentro para fora. Maria Luísa já não morava no pequeno quarto em Contagem. Vinícius a convenceu a se mudar para seu apartamento, um espaço moderno e minimalista, com uma vista deslumbrante da cidade, mas insistiu que ela o fizesse em seus próprios termos. Ela mantinha sua independência financeira ferozmente conquistada e continuava a prosperar em seu trabalho com Rafael, onde já não era mais uma assistente, mas uma gerente de operações. A vida era boa, estável, plena de uma forma que ela nunca ousou sonhar. Em questão de ter filhos, a ferida que definiu sua expulsão tornou-se uma cicatriz distante, uma dor antiga que já não latejava mais. Ela e Vinícius haviam conversado sobre o assunto. Ele sabia de seu diagnóstico e a assegurou de que seu amor por ela não dependia de um herdeiro. Se o destino não lhes desse filhos, eles construiriam um legado de outras formas. Ela aceitou isso. Estava em paz. Foi então que seu corpo começou a enviar sinais estranhos. A princípio, ela os ignorou. Uma onda de náusea pela manhã que atribuiu ao café forte. Um cansaço avassalador no fim do dia que culpou o estresse de um grande contrato que estava negociando. Seus seios estavam sensíveis, mas ela presumiu que era uma flutuação hormonal normal. A ideia de uma gravidez era tão remota, tão medicamente improvável, que sequer cruzou o limiar de sua mente consciente. Era um universo de possibilidades que os médicos e sua antiga vida lhe haviam dito que estava permanentemente fechado para ela. Mas os sintomas persistiram, tornando-se impossíveis de ignorar. Certa manhã, o cheiro do café que Vinícius preparava, um aroma que ela sempre amou, a fez correr para o banheiro. Foi nesse momento que uma semente minúscula e aterrorizante de dúvida foi plantada. Não pode ser. A frase ecoava em sua mente. É impossível. Com as mãos trêmulas, ela foi a uma farmácia durante seu horário de almoço. Comprou um teste de gravidez e o escondeu no fundo de sua bolsa como se fosse um objeto ilícito. A pequena caixa parecia pesar 1 tonelada, carregada com o peso de todas as suas esperanças e decepções passadas. Esperou até chegar em casa à noite. Vinícius tinha uma reunião tardia, então ela estava sozinha. No silêncio do banheiro luxuoso, que contrastava tanto com o banheiro compartilhado de seu antigo quarto, ela realizou o teste. Os 3 minutos de espera foram os mais longos de sua vida. Ela se sentou na beirada da banheira, o coração martelando contra as costelas, uma orquestra de medo e uma esperança frágil duelando dentro dela. Ela não ousava ter esperança. A esperança foi sua torturadora por anos. Quando o tempo acabou, ela se forçou a olhar. 2 linhas. 2 linhas azuis, nítidas e inconfundíveis. Ela olhou de novo e de novo. Pegou a caixa, leu as instruções 1, 2, 3 vezes, como se pudesse ter interpretado mal um símbolo tão universalmente claro. Mas não havia engano. Positivo. O ar pareceu fugir de seus pulmões.
Ela não gritou, não chorou. Apenas ficou sentada em estado de choque absoluto, o teste na mão, enquanto o mundo que ela conhecia se reorganizava completamente ao seu redor. A mulher que foi chamada de incompleta, de árvore seca, carregava uma vida dentro de si. Era um milagre que desafiava a lógica, a medicina e a crueldade do passado. Quando Vinícius chegou, encontrou-a sentada no sofá da sala, no escuro, o pequeno teste branco sobre a mesa de centro. Ele viu a expressão no rosto dela, e seu primeiro pensamento foi que algo terrível havia acontecido. Malu, o que foi? Você está bem? Ele perguntou, a preocupação em sua voz. Ela não conseguiu falar, apenas apontou para o teste. Ele se aproximou, pegou o objeto e o observou sob a luz fraca do abajur. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou do teste para ela e de volta para o teste. Isso é real? Ele sussurrou, a voz embargada. Ela finalmente encontrou sua voz, um fio frágil. Eu não sei como. Os médicos disseram... Vinícius não a deixou terminar. Ele se ajoelhou na frente dela, pegou seu rosto entre as mãos e olhou em seus olhos. As lágrimas que ela não conseguira derramar agora escorriam livremente. Mas as lágrimas nos olhos dele não eram de choque, eram de pura e avassaladora alegria. Eles estavam errados, disse ele, a voz grossa de emoção. Eles todos estavam errados, meu amor. Ele a abraçou, um abraço que era ao mesmo tempo protetor e celebratório. E naquele abraço, o choque de Maria Luísa finalmente se dissolveu em uma onda de emoção tão poderosa que a deixou sem fôlego. Era real. Era um milagre. O amor deles havia criado o impossível. O nascimento da pequena Maria Clara, 9 meses depois, não foi apenas a chegada de uma filha. Foi a afirmação final da vitória de Maria Luísa sobre seu passado. Segurar aquele pequeno ser em seus braços, tão sonhado e tão improvável, foi como segurar a própria redenção. A menina tinha os olhos cinzentos e pensativos do pai e o sorriso resiliente da mãe. Ela era a prova viva de que os rótulos que os outros nos impõem não têm poder sobre o que o destino, o amor e a força interior podem realizar. O nascimento de Maria Clara selou o amor do casal de uma forma indescritível e marcou a virada definitiva na vida de Maria Luísa. Ela não era mais a mulher que não podia ter filhos. Ela era mãe. E essa nova identidade, conquistada contra todas as probabilidades, era a mais doce e triunfante de todas. 3 anos se passaram. 3 anos que transformaram Maria Luísa de maneiras que ela jamais poderia ter previsto naquele dia fatídico em que fora jogada na rua com uma mala e uma nota de R$100. A mulher que sobreviveu em um quarto mofado e se reergueu em cozinhas industriais era agora uma mãe, uma estrategista de negócios respeitada e parceira de um dos homens mais influentes do setor de tecnologia. A vida, que um dia lhe negou tudo, agora lhe oferecia uma abundância de amor, propósito e paz. O passado, com suas feridas e humilhações, parecia um filme antigo, uma história de outra pessoa. Até que o passado bateu à sua porta, na forma de uma mensagem no seu celular, com um brasão familiar. Era um convite. Marcela, sua ex-cunhada, a irmã de Eduardo, a convidava para um evento beneficente anual promovido pela família Medeiros. O evento, ironicamente, seria realizado na mesma casa de onde ela foi expulsa. O mesmo jardim, a mesma sala de estar, o mesmo palco de sua maior humilhação. Sua primeira reação foi um impulso visceral de querer apagar a mensagem e nem responder. Por que Marcela a convidaria? Seria um ato de provocação, uma tentativa de ostentar a vida que continuou sem ela? Vinícius, ao vê-la segurando o celular com os nós dos dedos brancos, aproximou-se e leu por cima de seu ombro. Você não precisa ir, ele disse suavemente, sua mão repousando em seu ombro.
Eu sei, respondeu ela, a voz tensa, mas algo dentro dela, uma corrente subterrânea de curiosidade e de uma necessidade de encerramento, a impedia de descartar a ideia. Voltar àquela casa não era sobre eles, não mais. Era sobre ela. Era sobre a mulher que ela era hoje, encarando os fantasmas da mulher que foi forçada a deixar para trás. Eu acho que quero ir, disse ela, surpreendendo a si mesma. Nós vamos juntos. A noite do evento chegou com um céu limpo e estrelado, um cenário perfeito para a elite de Belo Horizonte exibir suas joias e sua filantropia calculada. Na rua da antiga Casa dos Medeiros, uma fila de carros de luxo depositava convidados elegantemente vestidos. O som de música clássica e conversas animadas flutuava pelo ar. Todos prestaram atenção especial quando uma limusine preta, longa e imponente, parou no início da rua, bloqueando momentaneamente o trânsito. A maioria presumiu que era apenas mais um magnata ou político chegando com a pompa de sempre. A porta do carro se abriu. O primeiro a descer foi Vinícius, impecável em um smoking sob medida. Sua presença discreta, mas poderosa, fez algumas cabeças se virarem. Mas foi a mulher que desceu em seguida que causou uma ondulação de silêncio na multidão. Maria Luísa. Ela usava um vestido de seda verde esmeralda que realçava a força tranquila em seus olhos. Seu cabelo estava preso em um coque elegante, e a única joia que usava era um delicado colar de diamantes, um presente de Vinícius. Ela não parecia a mesma mulher. Havia uma confiança em sua postura, uma serenidade em seu sorriso que era completamente nova. Mas a verdadeira surpresa, o golpe de mestre que paralisou a todos, veio em seguida. Da porta do carro, nos braços de Maria Luísa, desceu uma menininha de quase 4 anos, vestida com um pequeno vestido branco. Os cabelos escuros, presos com uma fita de cetim. Era Maria Clara. Enquanto caminhavam pelo tapete vermelho que levava à entrada da casa, o murmúrio se transformou em um silêncio chocado. As pessoas pararam de conversar. Funcionários da mansão, com bandejas, congelaram no lugar. Todos os olhos estavam fixos na mulher que foi apagada da história daquela família, retornando não como uma perdedora, mas como uma rainha, acompanhada por um novo rei e segurando a herdeira que lhe disseram que ela nunca poderia ter. Dentro da casa, a cena se repetiu. Marcela, a anfitriã, deixou o copo cair de sua mão, o som do cristal se quebrando no mármore, sendo o único ruído no salão. Então Maria Luísa os viu. Perto da grande lareira, onde um dia fora sentenciada, estavam Eduardo e Dona Lúcia. O rosto de Eduardo perdeu toda a cor, transformando-se em uma máscara de incredulidade e algo que parecia arrependimento. Seus olhos estavam fixos na criança nos braços de Maria Luísa, uma criança que poderia ter sido sua. Dona Lúcia, sempre tão altiva e controlada, parecia ter envelhecido 10 anos em um único segundo. Sua boca se abriu e fechou, mas nenhum som saiu. O choque em seu rosto era absoluto, uma mistura de espanto, fúria e uma derrota inegável. A mulher que ela chamou de incompleta estava ali, a personificação da plenitude, e sua presença era uma acusação mais poderosa do que qualquer palavra. Maria Luísa sentiu o olhar de todos sobre ela, mas seu foco estava apenas neles. Ela esperava sentir raiva, um desejo de vingança, um prazer triunfante em sua consternação. Mas, para sua surpresa, não sentiu nada disso. Ao olhar para o ex-marido e a ex-sogra, agora figuras diminuídas pelo choque, ela sentiu apenas uma estranha e distante compaixão. Eles não a haviam destruído. Na verdade, ao expulsá-la, eles a haviam libertado. Eles a forçaram a encontrar uma força que ela não sabia que possuía, a construir uma vida muito maior e mais verdadeira do que aquela jamais teria dentro daquelas paredes douradas.
Ela não precisava dizer nada. Sua felicidade era sua resposta. Sua família era sua vitória. Com um aceno de cabeça quase imperceptível na direção deles, um gesto que não era nem de desafio nem de perdão, mas de simples reconhecimento, ela se virou. Vinícius colocou um braço protetor ao redor dela e juntos eles se misturaram à multidão, deixando para trás o casal que permanecia congelado no tempo, assombrado pelo fantasma do que haviam jogado fora. O retorno triunfal estava completo. A atmosfera na festa mudou após a chegada deles. Onde antes havia um burburinho de conversas, agora havia sussurros. Os olhares seguiam Maria Luísa e Vinícius por onde quer que passassem, uma mistura de curiosidade, admiração e, em alguns casos, o desconforto de quem testemunha uma reviravolta sísmica no status quo social. Maria Luísa, no entanto, movia-se através da multidão com uma graça serena, a pequena Maria Clara segura em seus braços, ocasionalmente passando-a para um Vinícius orgulhoso. Ela cumprimentou alguns conhecidos com sorrisos polidos, trocou palavras amáveis com outros convidados e fez uma doação generosa para a causa beneficente. O ato em si, uma declaração silenciosa de sua nova posição. Seu verdadeiro foco, no entanto, não estava na festa, mas em si mesma. Cada passo que dava naquele ambiente familiar era um exercício de reavaliação. Ela passou pela escada onde chorou tantas vezes em silêncio. Viu o jardim onde sonhou com um futuro que se revelou uma miragem. E olhou para a sala de jantar, onde inúmeras refeições foram consumidas em uma tensão gélida, sob o olhar crítico de Dona Lúcia. Mas os lugares já não tinham poder sobre ela, eram apenas cômodos, paredes e móveis, despidos da carga emocional que um dia carregaram. Os fantasmas haviam sido exorcizados. Do outro lado do salão, ela podia ver Eduardo. Ele não tentou se aproximar, apenas a observava de longe, o copo de uísque intocado em sua mão. Em seu olhar, ela não via mais o médico arrogante e seguro de si, mas um homem assombrado, confrontado com a imagem tangível de tudo o que havia perdido. Ele não perdeu apenas uma esposa. Ele perdeu a chance de ser o homem que estava ao lado dela em seu renascimento, o pai da criança milagrosa que agora sorria nos braços de outro. Aquele olhar dele, uma mistura de remorso e inveja, foi a confirmação final para Maria Luísa. A raiva que ela guardou por tanto tempo, o ressentimento que foi o combustível para seus primeiros passos na nova vida, simplesmente se dissipou. Não havia mais nada a ser dito ou sentido. A indiferença era a paz final. Após cerca de 2 horas, tempo suficiente para marcar sua presença e afirmar sua nova realidade, Maria Luísa sentiu que era hora de ir. Não havia mais nada para ela ali. Ela trocou um olhar com Vinícius, que entendeu imediatamente. Ele pegou a mão dela e juntos, com Maria Clara adormecida no ombro do pai, eles se dirigiram para a saída. Ao saírem da casa, o ar da noite pareceu mais leve, mais limpo. A música e os sussurros da festa foram ficando para trás, abafados pelo som suave de seus passos no caminho de pedra. Enquanto esperavam a limusine se aproximar, Maria Luísa pegou seu celular. Com um gesto calmo e deliberado, ela abriu sua lista de contatos, encontrou o número de Eduardo, que ela nunca tivera coragem ou a necessidade de apagar, e o selecionou. Por um momento, ela olhou para o nome na tela. Eduardo Medeiros. Um nome que um dia representou todo o seu mundo. Agora era apenas um vestígio de uma vida passada. Sem hesitação, ela pressionou a opção apagar contato. A confirmação apareceu na tela e com um toque final, ele se foi. Foi um ato pequeno, digital, quase insignificante. Mas para ela, foi o ritual que selou o fim de uma era. Não foi um ato de raiva, mas de libertação. Foi a arrumação final,
a última peça de bagagem emocional sendo descartada. Ela não estava apagando a memória, mas o acesso, a conexão, a possibilidade remota de qualquer contato futuro. Estava fechando a porta e trancando-a, não para mantê-lo fora, mas para se manter totalmente dentro de sua nova vida. Vinícius observou o gesto em silêncio, compreendendo sua profundidade. Ele não disse nada, apenas apertou sua mão com mais força. Quando a porta do carro se abriu, revelando o interior luxuoso e seguro, Maria Luísa entrou, sentindo um alívio profundo percorrer seu corpo. Ao se sentar no banco de couro macio, com sua filha dormindo pacificamente e o homem que a amava por quem ela era ao seu lado, ela olhou uma última vez pela janela para a casa iluminada. Ela percebeu com uma clareza cristalina que o ciclo estava completo. A mulher que saíra daquela casa a pé, humilhada e com o coração em pedaços, estava agora partindo em uma limusine, com o coração transbordando de um amor e uma felicidade que ela mesma construiu. Ao se recostar no assento e sentir o carro deslizar suavemente pela noite, ela soube, com uma certeza absoluta, que o capítulo mais doloroso de sua vida não estava apenas encerrado, estava finalmente e para sempre superado. Nos dias que se seguiram, enquanto a história de seu retorno se espalhava como fogo pela cidade, Maria Luísa sentiu uma nova inquietação. Sua jornada foi extraordinária, mas ela sabia, por experiência própria, que não era única. Quantas outras mulheres estavam por aí, sentindo-se descartadas, invisíveis, sem valor após o fim de um relacionamento? Quantas Marias, ex-donas de casa sem renda, se viam subitamente à deriva, sem ferramentas para navegar em um mundo que exigia independência financeira e profissional? A ideia começou como uma conversa tarde da noite com Vinícius, na varanda de seu apartamento, com a cidade cintilando abaixo. "Eu tive sorte, Vini", disse ela, a voz pensativa. "Eu encontrei Rafael. Eu encontrei você. Mas e aquelas que não têm um amigo de infância para lhes dar uma chance? E aquelas que não encontram um amor que as veja de verdade?" Vinícius, que sempre foi seu maior incentivador, ouviu com atenção. "Então vamos ajudá-las a criar a própria sorte", ele respondeu, com a simplicidade de um homem acostumado a transformar ideias em realidade. E assim, a semente da Fundação Mulheres que Renascem foi plantada. Não era para ser um ato de caridade, mas de empoderamento. Maria Luísa não queria dar esmolas, queria distribuir ferramentas. Ela e Vinícius uniram suas forças. Ele com seu capital e sua visão estratégica de negócios. Ela com sua experiência de vida, sua inteligência financeira e sua empatia visceral pela causa. Passaram meses planejando, estruturando, transformando a inspiração em um plano de ação concreto. A fundação foi inaugurada em um prédio comercial moderno no centro da cidade, um espaço que irradiava profissionalismo e acolhimento. A missão era clara: oferecer um programa completo para mulheres que precisavam recomeçar após separações difíceis. O programa incluía acolhimento psicológico para lidar com o trauma, cursos de capacitação profissional em áreas de alta demanda, mentoria de carreira e o pilar central da visão de Maria Luísa, uma educação financeira robusta que ensinava desde como montar um orçamento até como fazer os primeiros investimentos. A primeira participante a cruzar as portas da fundação foi Silvana. Aos 40 anos, ela era a imagem do desamparo. Depois de 2 décadas como mãe e dona de casa, dedicando-se exclusivamente ao marido e aos filhos, seu divórcio a deixou sem renda, sem profissão e com a autoestima em frangalhos. Ela chegou com os ombros curvados e o olhar perdido, carregando o peso do medo e da incerteza. Maria Luísa a recebeu pessoalmente. Ela não viu uma mulher fracassada. Viu a si mesma, anos atrás, parada na calçada com uma mala na mão. Na primeira conversa, Maria Luísa não falou de planilhas ou planos de negócios. Ela ouviu,
Ouviu a história de Silvana, validou sua dor e compartilhou um fragmento de sua própria jornada. Eu sei que parece impossível agora, Silvana, disse ela, mas a mulher forte que você precisa já está aí dentro. Nosso trabalho aqui é apenas ajudá-la a encontrar o caminho de volta para si mesma. Silvana iniciou o programa. Nas sessões de terapia, ela começou a desatar os nós emocionais do passado. Nos cursos de capacitação, descobriu um talento inesperado para a organização de eventos. E nas aulas de finanças com Maria Luísa, seus olhos se iluminaram. Pela primeira vez, ela entendeu que poderia ter controle sobre seu próprio dinheiro, que poderia planejar um futuro seguro para si mesma. A transformação de Silvana foi notável. Em 6 meses, a mulher de ombros curvados deu lugar a uma profissional confiante. Com a ajuda da mentoria da Fundação, ela conseguiu um emprego como assistente em uma empresa de eventos. O primeiro salário que recebeu, conquistado com seu próprio esforço, foi um momento de pura emoção. Ela ligou para Maria Luísa, chorando. Eu consegui, disse ela entre as lágrimas. Eu consegui. A história de Silvana foi a primeira de muitas. A Fundação Mulheres que Renascem tornou-se um farol de esperança. O impacto social do projeto cresceu exponencialmente. Mulheres que chegavam quebradas saíam reconstruídas, não apenas com empregos, mas com dignidade, autonomia e uma rede de apoio formada por outras mulheres que entendiam exatamente o que elas haviam passado. A fundação não era apenas um lugar de aprendizado, era uma irmandade. Maria Luísa encontrou em seu trabalho na fundação um propósito que transcendia seu próprio sucesso. Cada mulher que ela ajudava a se reerguer era uma vitória contra o sistema que um dia a descartou. Era sua resposta silenciosa e poderosa a todas as vozes que já lhe disseram que ela era inútil. Ela não precisava de vingança. Seu legado estava sendo construído na vida de cada mulher que, inspirada por sua trajetória, aprendia a florescer a partir de suas próprias ruínas. Ela transformou sua dor mais profunda em sua missão mais nobre. Hoje, aos 38 anos, a vida de Maria Luísa é uma sinfonia de paz e propósito. A agitação de Belo Horizonte ficou para trás, trocada pela serenidade de uma mansão em Nova Lima, um refúgio de arquitetura moderna e vidro que se integra perfeitamente à paisagem verdejante das montanhas de Minas Gerais. É um lar que não grita riqueza, mas sussurra tranquilidade. As paredes que um dia a aprisionaram foram substituídas por janelas que vão do chão ao teto, inundando cada cômodo com luz natural, e a visão de um jardim exuberante onde Maria Clara corre livremente, suas risadas ecoando pelo ar puro. A rotina de Maria Luísa é um equilíbrio que ela mesma coreografou. As manhãs são dedicadas à família. Ela e Vinícius tomam café da manhã juntos na varanda, um ritual sagrado de conexão antes que o mundo exterior os chame. Depois, ela leva Maria Clara para a escola, um trajeto curto embalado por canções infantis e conversas sobre bonecas, princesas e estrelas. Mas seu papel de mãe não a define por completo, ele a fortalece. Enquanto o sol da tarde dourava a paisagem, ela sentiu a mão de Vinícius encontrar a sua. Ele a olhou sem precisar de palavras, e ela sorriu de volta. Um sorriso que continha um universo de gratidão. Naquele momento, ela não pensou no passado, nem nas batalhas vencidas. Pensou apenas no agora e na verdade simples que sua jornada lhe ensinou. A vida tem a espantosa capacidade de se refazer. As maiores reviravoltas não acontecem quando o mundo muda ao nosso redor, mas quando descobrimos a força que já existe dentro de nós. Porque a vida não nos pergunta se estamos prontos para o próximo capítulo. Ela simplesmente vira a página.
E em cada página em branco reside a oportunidade de escrever uma história ainda melhor, com mais sabedoria, mais coragem e, acima de tudo, com a certeza de que o nosso valor não é definido por quem nos deixa, mas por aquilo que decidimos nos tornar. O que você achou da história? Deixe sua opinião nos comentários com uma nota de 0 a 10. Inscreva-se no canal e clique no sino para acompanhar todas as nossas histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.